Salmo de número 4, acompanhe comigo a leitura. A partir do verso 1. Diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém, queridos? Sentem-se adorando a Deus. Queridos, Salmos de número 4. Antes de acabar o ano, o último culto de ensino de 2024, eu comecei a falar sobre o Salmo de número 4. E eu disse aos irmãos que o Salmo de número 4, ele segue a mesma contextualização histórica do Salmo de número 3. E a grande questão aqui é que o rei Davi, ele estava agora angustiado por causa da perseguição do seu próprio filho, de nome Absalão. Eu expliquei para os irmãos, dentro dessa contextualização histórica, que tudo isso aconteceu porque o rei Davi caiu em tentação. Já domingo eu expliquei para os irmãos à noite que nenhum de nós estamos isentos de sermos tentados. Por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, por mais que a gente leia a palavra de Deus, a tentação não deixará de vir. Ela estará nos perseguindo. Agora, quem ora, quem jejua e quem lê a palavra, o Senhor prepara para resistir à tentação, não é? Para vencer a tentação. Mas ela sempre virá. E o exemplo é de Jesus Cristo. Jesus, após ser declarado filho pelo próprio Deus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Né, irmãos? 40 dias e 40 noites jejuou, mas foi tentado 40 dias e 40 noites, quanto mais a gente. O rei Davi caiu na tentação. E por causa disso veio a sequela do pecado. E veio a desgraça para dentro da sua casa. E por consequência houve estupro entre os irmãos, houve assassinato entre os irmãos, e agora um de seus filhos também se levanta contra ele, o caluniando, colocando todas as pessoas que estavam em sua volta contra o próprio pai, e formando o exército da mentira para destruir o próprio pai. E eu disse aos irmãos, no Salmo 3, nós estudamos acerca da adversidade de Absalão contra o seu pai Davi. No Salmo de número 4, o rei Davi, ele demonstra a sua angústia. E eu até falei para os irmãos, o Salmo de número 3, ele foi uma oração que foi feita pela manhã. E o Salmo de número 4, uma oração que foi feita à tarde. E quando eu comecei a falar sobre o Salmo de número 4, eu disse aos irmãos que nós dividimos esse salmo em 3 partes. Primeiro, o rei Davi começa com uma oração. Depois ele faz uma espécie de confronto. E por último, ele apresenta um grande contraste, que é o que a gente está estudando aqui. Comecei a falar com os irmãos acerca da oração do rei Davi. E eu disse aos irmãos que antes do rei Davi enfrentar os homens, ele buscou Deus. Eu ressaltei para os irmãos a importância de, antes de qualquer coisa, nós temos que buscar a Deus. Essa é uma prática que não pode morrer na nossa vida. Agora há pouco eu estava conversando com o presbítero Severino ali, antes dele ir para o templo sede. Hoje o círculo de oração masculino, a maioria deles foram para lá. E é a participação, né, na campanha dos 12 dias.
E eu estava falando para ele que eu estou com vontade de trazer a oração das 5 horas da manhã de volta aqui para a igreja. Que eu fazia na igreja, não era, Oséias? Mas começou a pandemia, aí eu fui para a internet. E fiquei na internet até hoje. Mas eu estou com vontade de deixar a internet e abrir de novo a igreja às 5 horas da manhã. Quem tiver coragem para orar, às 5 horas da manhã vem e ora comigo até às 6 horas. 1 hora de consagração aqui na presença de Deus. Mas por que, irmãos? Porque antes de nós enfrentarmos qualquer coisa, não podemos perder o bom costume da oração. Vai resolver um problema, ora primeiro. Né, irmão? Está atribulado antes de falar qualquer coisa, ora primeiro. E o Senhor Deus abre as portas, não é? Aplana os caminhos e dá vitória ao crente que fala com ele. E eu disse aos irmãos que a oração do rei Davi, do verso 1, ela se divide em 3 partes. Primeiro, a quem ele dirige a oração. E eu disse aos irmãos que ele dirige a oração ao Deus da sua justiça. E eu ensinei aos irmãos desde o que é a oração, a importância de nós falarmos com Deus constantemente. E eu disse, irmãos, cuidado, que a oração não é um raio que eu lanço em alguém. A oração é uma conversa com Deus. Eu estou orando por alguém aqui, com a mão sobre alguém, mas eu estou pedindo a Deus para abençoar essa vida. Né, irmãos? A oração é uma conversa com Deus, e Deus responde a oração. O rei Davi, ele começa dizendo: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. E eu mostrei aos irmãos que Deus é o Deus que faz justiça também. Como o rei Davi dirige a oração, também falei para os irmãos que ele dirige de forma urgente. Você vai ver que ele começa o verso 1 dizendo: ouve-me quando eu clamo. Em outras versões, você pega a versão atualizada, ele diz: responde-me, ó Deus, quando eu clamo. Ou seja, ele está com urgência. O rei Davi, ele se dirige a Deus com urgência. E um cuidado que a gente precisa ter, irmãos, é para a nossa oração não se tornar algo automático. Tem alguns lugares que as pessoas não querem mais orar. Elas chegam na igreja, dão boa noite para Jesus e se levantam. Boa noite, Jesus. E se sentem e não oram mais. Nós não podemos perder o bom costume de clamar a Deus pelas nossas angústias. Não é, irmão? Está sofrendo? Clama a Deus. Antes de murmurar, antes de tomar uma atitude leviana, ou seja, levada pelas emoções, a gente precisa primeiro pedir socorro a Deus. Porque quando a gente pede socorro a Deus, já viu aquela passagem do rei Josafá? Quando ele soube que os Zeus tudinho estavam vindo contra ele, junto com os da montanha de Seir, que ele vai lá e apregou o jejum. Lembra que se levanta um profeta de nome Jaaziel e diz assim: essa peleja não é tua, nessa peleja não tereis de pelejar. Lembra que quando eles foram à peleja, que chegaram lá, o Senhor já tinha tomado a frente, já tinha destruído tudo? A maioria das vezes, quando a gente aprende a clamar a Deus, apresenta a nossa urgência a Deus, quando a gente chega para guerrear, Deus já tem resolvido tudo. Ele já tem tomado a providência de tudo. Então é um costume que a gente não pode deixar morrer. E também, irmãos, o rei Davi, ele confia que a oração dele será respondida. Porque ele diz assim: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ou seja, ele tem certeza que a oração dele chega à presença de Deus. Agora, para a gente começar a palavra de hoje, primeiro nós falamos sobre a oração. Fiquei o culto passado todinho falando só no verso 1. Hoje nós vamos para o verso de número 2, onde diz assim: filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Que nós vamos observar aqui, primeiro, é que no verso 1, só reforçando, o rei Davi fez uma oração a Deus. Agora no verso 2, ele se dirige aos homens. Preste atenção, antes de se dirigir aos homens, se dirigiu a Deus. Antes de se dirigir aos homens, ele falou com Deus. Ele aproxima-se de Deus humildemente e ele confronta os homens corajosamente. Você vai ver que a voz do rei Davi, filho dos
homens: até quando convertereis a minha glória em infâmia? Ou seja, ele foi lá e desafiou quem estava falando mal dele. A gente vai ver o seguinte, aqui havia uma conspiração contra o rei Davi, mas o rei Davi, ele estava sendo vítima de uma conspiração liderada pelo seu próprio filho. A maioria do povo queria ver o rei Davi nesse momento morto, queria ver o rei Davi destronado, né, irmãos? A rebelião visava destruir a reputação dele de uma vez por todas. E baseado nisso, 3 coisas a gente vê aqui. Primeiro, a gente encontra a maldade, né, a intenção maldosa dos homens. Por que o rei Davi orou? Porque ele sabia que a intenção do coração dos homens estava terrivelmente inflamada contra a pessoa dele por causa do seu próprio filho. Irmãos, é interessante. 2 coisas eu quero destacar dentro desse primeiro ponto. Primeira coisa, eu até já adiantei para os irmãos: quando você souber que alguém está lhe infamando, Jesus não chamou o crente para fazer baixaria. Jesus chamou o crente para dobrar o joelho e apresentar as causas diante dele. Como eu já disse, a maioria das vezes ele vai lá e resolve. Primeira coisa é orar a Deus. Segunda coisa, a Bíblia diz que quando você for oferecer sacrifício e você souber que alguém tem algo contra você, a Bíblia manda pedir perdão, amém? Não é. A quem tem que pedir perdão é quem está fazendo maldade. A Bíblia diz que você souber que alguém tem algo contra você, você vai lá e se reconcilia. A Bíblia não está mandando pedir perdão, ela está mandando se reconciliar. Vamos supor, se eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, eu sei que o irmão Laércio tem algo contra mim, como é se reconciliar? Eu vou lá, Pai do Senhor, irmão Laércio, Deus abençoe. Isso é uma bênção de Deus, você mora no meu coração. Eu estou mostrando para ele tem algo contra mim, mas eu não tenho nada contra ele. Pastor, esse pedir perdão não é nenhuma maldade, mas não tem nada demais, não é nenhum pecado. Mas a Bíblia está mandando se reconciliar. Porque a grande questão não é como o inimigo nos ataca, é como a gente reage. Porque tem muita gente que sabe que alguém está contra ele, o que é que ele faz? Ele fecha a cara e a partir daquele momento eu estou contra ele também. Crente não, crente ele tem uma maneira diferente de ser. Está todo mundo contra mim, mas eu não tenho nada contra vocês. Se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Não é verdade? O rei Davi nos mostra essa atitude, ele se dirige aos homens. A segunda coisa, irmãos, é a gente não se deixar levar por isso. Primeira coisa é a gente chegar lá e se reconciliar. Segunda coisa é não se deixar levar por essas coisas. O rei Davi chegou lá e ele sabia que as pessoas tinham maldade contra ele, filho dos homens. Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Tem versões que dizem assim: até quando tomareis a minha glória em vexame? Ou seja, até quando vocês vão querer me envergonhar, criatura? E tem mais, a segunda coisa que eu tiro daqui é que ele diz assim: vocês amam mais a vaidade. Sabe por quê? Porque você observa o seguinte, que as pessoas que se levantavam contra o rei Davi, elas não estavam se levantando só contra o rei Davi, elas estavam se levantando contra o próprio Deus. Quem colocou o rei Davi no trono foi o próprio Deus. Quem estava se levantando contra o rei Davi, estava se levantando, na verdade, contra o próprio Deus. Aí o rei Davi, falando para o povo, ele diz assim: e até quando amareis a vaidade? Ou seja, mesmo vocês sabendo que vocês não podem desfazer o que Deus fez, até quando vocês vão querer falar mal de mim? Se vocês podem falar o que quiser, mas se foi Deus que colocou, Ele colocou e acabou. A gente tem que amadurecer com isso, né, irmãos? Não tem pessoas que se metem na baixaria, não é? O irmão não gosta de mim. Por que você não gosta de mim, rapaz? Você é endemoniado. Não, rapaz, aprenda pela palavra. Não adianta você ter raiva de uma pessoa que Deus ama. E nós não podemos
aqui, Pedro, que Jesus te ama. O que adianta se levantar contra esses meninos? Não era para Felipe estar tocando ali, não era para Pedro estar tocando, não era para Léo estar ali participando. Meu irmão, quem somos nós para trabalhar contra o agir de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada. Entenda isso. Porque tem aqueles também que, quando as pessoas caluniam, ele não enfrenta, mas ele se entristece. Jesus está falando com pessoas aqui hoje. Não se entristeça, não se abata, levante a sua cabeça, porque quem lhe colocou neste lugar tem poder para lhe colocar neste lugar. E ai de quem se levantar contra você, pronto. É o que a palavra está dizendo. Não é, irmãos? Aí o rei Davi diz: vocês amam, até quando vocês vão amar a vaidade, homem? Para de lutar uns contra os outros. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados, potestades e hostes do mal. Agora tem um detalhe, olha para mim, cuidado também para não se fazer um crente muito poderoso. Eu falei domingo que o diabo é real, que o diabo não é uma força, não é um espírito, ele é real, é um ser, e ele está 24 horas trabalhando para destruir. Cuidado, irmão, cuidado para não se entristecer, não baixar a cabeça, não ficar em lamúria, não ficar ali, daquelas pessoas que se entristecem. Não, se entristeça não, meu irmão. É o que ele quer. Ele quer ver você triste, abatido, sem dar fruto na obra de Deus. Agora tem um detalhe, não seja super poderoso, porque até o arcanjo Miguel, quando contendia por causa do corpo de Moisés com dito cujo, não ousou pronunciar nenhuma palavra contra ele. Antes disse: o Senhor te repreenda. Sabe o que o rei Davi está mostrando? Nós não precisamos fazer menção ao nome de diabo, nós não precisamos fazer menção ao nome de demônio, nós não precisamos fazer menção ao nome de vidente, nós não precisamos ter amuleto no nosso bolso. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Rei Davi está dando uma lição. Até quando vocês vão ser vaidosos? Olhe para Deus, rapaz. Deus está com a gente, meu irmão. Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, a terceira coisa que eu tiro daqui é porque ele diz assim: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O reinado de Absalão, filho do rei Davi, estava sendo construído, sabe como? Baseado em mentira. Sabe por quê? Deus não tinha chamado Absalão para ser rei. Interessante isso aqui. Deus não tinha chamado Absalão para ser rei. É interessante, né, a gente pensar nisso. Mas o Absalão, e tem mais, não é o fato de Deus não ter separado ele para ser rei, porque eu creio que se a gente pedir, Deus dá. Você crê nisso? Você crê? Quando eu era mais jovem, diziam assim: mas você nunca vai ser pastor. Sempre disseram isso a mim. Por quê? Porque você não é filho de pastor, você não tem quem fale por você. Criatura, mas eu tenho Deus. Aí eu dobrava o joelho e pedia a Deus. Pronto, Deus concedeu o desejo do meu coração. Não é simplesmente o fato de Absalão não ter sido chamado para ser rei. O problema é que o caminho que ele estava usando para chegar lá era o caminho da mentira. Era o caminho, irmão, da difamação. Nós não precisamos difamar ninguém. Diga aí, Thaisa, quantas vezes eu pedi para dirigir uma igreja? Quantas vezes eu fiz campanha para vir para cá, para ser pastor dessa igreja? Nenhuma, meu irmão, nenhuma. Eu só disse a Jesus que queria ser pastor de igreja. E orei, dobrei meu joelho, orei, fiz por onde? Investi em ler a palavra, em ser fiel a Deus e abrir mão de muita coisa. Chega um momento que Deus dá. Nós não precisamos de mentira. Não precisamos de mentira. Tem um rapaz lá de nós, que ele, essa semana ele ligou para mim, eu dei uma lição de moral dele. Lá em Natal ele mora. Porque eu disse para ele o seguinte: o modus operandi dele é interessante. Todo sábado ele ligava para mim. Aí dizia: Mário,
comida para o cachorro. Aí no outro sábado à noite, Mário, bota 50 reais na minha conta para eu comprar pão. Mário, bota 50 reais na minha conta, só no sábado isso. Na semana ele não comia, o cachorro não tinha fome, ele não pegava Uber, mas no sábado à noite ele ligava pedindo 50 reais. Aí ele ligou, esse último sábado me pegou meio arretado. Aí eu disse assim, agora me diga uma coisa, criatura, por que você só tem fome no sábado? Por que você não tem na segunda, na terça, na quarta? E por que 150 reais sacia e resolve sua vida? Você está pensando que eu sou besta? Está pensando que eu não sei que você está pedindo dinheiro para mim para comprar droga? Está pensando que eu nasci ontem? Não nasci ontem. Você está pedindo, você quer dinheiro para quê? Para comer. Para comer, rapaz. Aí ele disse, não, é que na verdade eu gosto de sair com minha namorada. Eu disse, o problema não é você pedir os 50 reais. O problema é você mentir, rapaz. O problema é a mentira. Nós não precisamos de mentira na nossa vida, irmãos. Nós não precisamos de artifício. Nós não precisamos querer derrubar ninguém para a gente chegar em lugar nenhum. É só pedir a Deus que Deus coloca lá, meu irmão. É só pedir a Deus que Deus cria a situação. Deus cria o motivo, Deus nos dá vitória. Anote aí, aprenda. Eu não preciso de caminho, de atalho, não. Eu preciso de Jesus. Jesus não é os caminhos. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E Ele está conosco, meu irmão. O rei Davi chama atenção. Até quando vocês vão amar a vaidade e vão buscar a mentira? Aí ele termina isso aqui e ele agora vai para uma convicção. Olha que coisa bonita. Porque mesmo sofrendo ataque dos rebeldes, o rei Davi, ele tem uma convicção inabalável. Para você ver que o que eu estou falando, não estou falando de mim mesmo, estou baseado na Bíblia. Porque se você olha agora o verso de número 3, olha a convicção do rei Davi. Porque ele diz assim, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido. Aí ele vai lá na segunda parte do versículo e diz, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Olha que coisa bonita para a nossa reflexão agora, irmãos. A convicção do rei Davi. O rei Davi tinha convicção que ele era querido de Deus. Até quando vocês vão alimentar a vaidade e vão enveredar pelo caminho da mentira? Aí ele diz, fiquem sabendo que o Senhor preparou para si aquele que lhe é querido. Já pensou, irmão André, coisa bonita? A gente tem convicção que nós somos queridos de Deus. Você lembra do profeta Elias, irmão Laércio? Contra os profetas de Baal, que clamavam, se retalhavam. E eu imagino ele de longe dizendo assim, fale mais alto. Pode ser que o Deus de vocês seja meio surdo, você lembra? A convicção dele de chegar lá depois e pedir fogo do céu, e Deus mandar fogo do céu. A calmaria de um servo de Deus. Tem problema não, meu irmão. Pode se levantar quem quiser. Não vou desafiar ninguém, eu sou servo de Deus. Mas saiba que se levantar, eu sou querido de Jeová. Sabe o que você é? Querido de Deus. Eu vou olhar para o Leozinho aqui, que é pregador mais jovem, e vou dizer assim, olha para o irmão que está do seu lado agora e diga para ele, você é querido de Deus. As mulheres gostam, você é querida de Deus. Viu, irmã Camila, sabe por que a senhora veio aqui hoje? Porque a senhora é querida de Deus. Osés, vocês são queridos de Deus. Agora você precisa guardar isso no seu coração. Precisa guardar isso no seu coração. Josué, todo lugar que colocar a planta do teu pé, eu não tenho dado. Tão somente não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Não é verdade, irmãos? Nós somos queridos de Deus. Já pensou? Eu digo que os irmãos são da minha família, são Araújo, né? Mas muito mais importante do que ser Araújo é ter convicção que faz parte da família de Jeová. Nós somos membros da família de Deus. E não somos membros bastardos, não. Somos queridos dele. Fomos adotados por ele. Querido de Deus. Olha o rei Davi, a convicção do rei Davi, Esuel. Eu sou querido de Deus. Já pensou? Já pensou?
olha, isso é uma palavra para chegar agora no coração de alguém e arrancar assim, ó. Não falou que esse copo aqui é o coração. Deixa eu tomar água para não cometer um acidente. Ó. Imagina que isso é o coração. Isso é uma palavra para chegar agora no coração e arrancar de lá. Sai amargura, sai tristeza, sai angústia, sai tudo que não é de Deus, tudo que não é virtude do Espírito Santo seja arrancado agora. Sabe por quê? Porque eu sou querido de Deus. Querido de Deus não se embaraça com coisa desse mundo não, meu irmão, da carne não. Ele está focado no alto, no convicção dele. Rei Davi tem convicção nessa noite, mas guarde isso no seu coração. Não deixe aqui dentro da igreja não, senão pega tudo para mim. Leve com você, saia daqui hoje, né, irmão, de cabeça erguida. Não, você está exaltado, não, estou feliz. Porque está de cabeça erguida? Porque eu sou um querido de Deus, homem. Já pensou, Zé, se alguém aqui recebeu hoje uma palavra de maldição e dizer que você não vale nada? Você sabia que uma vez eu fui cortar o cabelo no lugar e os homens conversando começaram a falar ali. Aí começaram a falar mal do nordestino. E eu lá sentado de cabeça baixa. Aí o homem disse assim: tem 3 pragas que assolam o Brasil. A primeira delas é a Coca-Cola. Onde você vai tem Coca-Cola. Aí ele disse: segunda é o. Aí falou os estrangeiros aí que estão vindo para o Brasil. Ele disse: terceiro é o nordestino. Aonde você anda agora é uma praga, que sempre tem uma ali. É uma peste. Aí de repente o homem disse assim: olhe, isso aí é nordestino e é pastor também. Aí o homem disse assim: você é nordestino mesmo? Aí eu disse: sou. Aí ele disse assim: olha, me desculpa, eu estava falando, mas é verdade, é uma praga mesmo, vocês são uma praga. O que você tem a dizer? Aí eu comecei a dizer: quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru, dá tristeza ter que viver no sul e morrer de saudade do meu sertão. Eita Jesus! E agora? Aí fala, mas fala uma coisa de pastor aí. Eu disse: eu vou falar. Quero lhe falar de um Deus verdadeiro, que não leva em conta o dinheiro, nem cargo, nem posição. O Deus que nunca perdeu em batalha, mas a sua palavra é como uma navalha que corta sem distinção. Ele é o Deus soberano, ele é forte e tem poder sobre a morte, pois de lá ele ressuscitou. E na cruz ele mostrou que é capaz, pois derrotou Satanás e a sua cabeça ele esmagou. Ninguém consegue detê-lo, ele é forte. Ninguém consegue impedi-lo a operar, pois a porta que ele fechar ninguém abre, e a porta que ele abre ninguém pode fechar. Quando eu acabei de dizer, o Paulo estava tudo chorando, tudo se lá, dizendo assim: ô pastor, faz uma oração por nós, coisa linda. Mas por que tu é assim, homem, diferente? A gente falando mal, dizendo que é uma peste, tu fazendo poesia pra gente. Eu disse: sabe por quê, meu irmão? É porque eu sou um querido de Deus. Quem habita no meu coração é o Espírito Santo de Jeová. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principado, potestade, coisa do presente, nem do porvir. Né, irmão? Nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, nada, nada. Guarde isso no seu coração. Eu vou dizer de novo: guarde no seu coração. Eu não quero ter notícia de crente que veio em culto essa noite, sair daqui e dizer: pastor, estou muito angustiado. Não. Acima da angústia tem a palavra de Deus. Há poder nessa palavra. Há poder nessa palavra. E a palavra está nos dizendo hoje: nós somos queridos de Deus, irmãos. Aí o rei Davi, olha que coisa bonita. Ele diz: você é querido de Deus. Aí a segunda parte ele diz assim: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele.
Já pensou que convicção bonita? Eu sou querido de Deus, quando eu clamar Ele responde. Se eu dobrar o joelho e apresentar a Deus, você crê nisso? Tinha uma irmã do círculo de oração, eu contei uma vez, Oséias, isso. Tinha uma irmã do círculo de oração que podia roubar o celular dela, lá de Parnamirim. Roubaram o celular, a irmã disse, mas meu celular tem os contatos de todo mundo, dos meus filhos, sei o que, disseram, vai fazer o boletim de ocorrência. Ela disse, eu fui clamar a Jesus. Passei a noite clamando, Jesus, toca o coração daquele bandido, roubou meu celular, não sei o que. Era a única coisa que eu tinha, e passou a noite clamando. Aí ela disse, quando foi de manhã, eu fui botar o café do meu marido, quando eu escutei aquela pancada na porta, pô! Aí ela disse, eu fui lá abrir a porta. Quando abri a porta, tinha um rapaz correndo. Aí eu olhei para o chão, lá estava meu celular. Ela disse, eu não sei como é que Deus falou com ele, mas eu sei que Jesus mandou ele devolver o celular que ele tinha. Irmão, se você tem convicção que você é um querido de Deus, é só você clamar e confiar, meu irmão. A gente precisa voltar a confiar em Deus. Volte a confiar em Deus. Volte a confiar. Não venha para o culto para uma reunião social, não. Venha para buscar o Deus que lhe tem por querido. Porque o que você pedir a Ele, Ele vai dar. Aprenda a pedir a Jesus para multiplicar o gás do bujão de novo. Aprenda a dizer, Jesus, não acabou o gás, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor tem poder para multiplicar o gás do bujão. O Senhor tem poder para, irmão, para abrir porta até onde não tem parede. Você tem convicção nesse Deus, irmãos, tão maravilhoso? É desafiador, mas eu quero convidar uma coisa, você é um gesto de fé, você é crente. Nós somos crentes em Jesus. Nós somos crentes em Jesus, guarde isso no seu coração. Você é crente em Jesus. Você não é crente em qualquer pessoa, não. Você é crente no Criador, no dono de tudo. Um dia Pedro ligou para a rádio, Pedro de Maio. Depois eu mostro a vocês o áudio que ele mandou para mim. Mandou um áudio para mim, pastor Mário Sérgio, AK-47 do céu, pão multiplicado, labareda de Jeová, bazuca celestial. Aí um dia ele mandou um áudio para a rádio, o programa do Alfa Divino, pegou o celular de Thaís e mandou. E disse assim, eu sou o Pedro Henrique, congrego na IEAJ Bom Retiro. Quero mandar um abraço para o pastor Mário Sérgio, aquela bazuca celestial, aquela AK-47 ao vivo, meu irmão. Fizeram logo uma figurinha com eu segurando uma bazuca, né? Os jogos são terríveis, já fizeram. Mas vocês sabiam, irmão, que na simplicidade da criança Deus fala conosco. Aleluia! Deus fala conosco. O crente mais simples dessa igreja, de joelho, ele é uma bazuca na mão de Deus. Aleluia! Ele é uma arma poderosa. Vou passar isso aqui para não passar a noite dizendo isso. Mas eu quero que você tenha convicção de quem você é. Enxugue as lágrimas da tristeza e volte a chorar de alegria na presença de Deus. Glória a Deus! A sua casa já está na mão de Deus? Já está na mão de Deus? Já entregou na mão de Deus? Então descanse o seu coração, porque Deus é poderoso para resolver as causas que são colocadas na mão dEle. Aleluia! Porque depois disso agora, você vai ver, segundo lugar, o rei Davi, ainda tem um negócio aqui para dizer, porque o rei Davi, ele era um homem que ele sabia que ele era um homem de oração e que Deus abençoava ele. Agora o rei Davi dá um conselho. Primeiro ele passa a sua convicção pessoal para edificar a vida dos amigos. Ele dá uma ordem, um conselho que tem quatro aspectos. Eu vou mostrar aqui, vou ver se eu termino esse conselho hoje. Eu vou terminar o último horário. Primeira coisa que ele dá um alerta acerca dos sentimentos. O irmão perguntou, pastor, o que é leviandade? E eu disse, leviandade é o contrário de temperança. Quando você tem domínio sobre os seus sentimentos, você é uma pessoa temperante, não é assim? É uma das virtudes do fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo no coração produz o fruto do
Espírito. E o fruto do Espírito é representado por algumas virtudes: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. A temperança é o domínio próprio. Agora, aquela pessoa que é levada pela emoção, pelo momento, pela raiva, pela tristeza, seja o que for, é uma pessoa leviana. E agora o rei Davi, ele dá um alerta acerca disso. E ele diz assim no verso de número 4. Ele diz: perturbai-vos e não pequeis. Outras versões diz: irai-vos e não pequeis. Você vê que é um alerta por causa dos sentimentos. Olha, irmãos, na maioria das vezes a nossa luta está aqui, ó. Sabe por que a gente tem que ler a palavra? Porque a palavra nos traz convicção das coisas. Por sinal, eu vou fazer uma pergunta que vocês não vão responder. Está todo mundo em dia com a leitura anual? Nem precisava responder, mas eu creio que está todo mundo fazendo a leitura anual. Quem não estiver fazendo vai ser incomodado de noite, durante a madrugada. Leitura anual, leitura anual, leitura anual. Bota em dia a leitura anual. Vai sonhar. Comigo não quero ninguém sonhando comigo não. Sonha com outra pessoa. Sonha com Everson, chamando sua atenção. Leitura anual. Chega de problema com o pastor. Bota um pouquinho para o segundo também, né? Sonha com Everson, tadinho. Depois a gente ora por ele, pela saúde dele. Mas é verdade, irmãos. Aí agora a Bíblia está dizendo: cuide com os sentimentos. Alguns amigos, você percebe que o que o rei Absalão estava fazendo contra o próprio pai era instigando ira, através de mentira, para as pessoas se levantarem contra o rei Davi, irá contra o rei Davi, se levantar contra ele por causa de uma mentira. Aí o rei Davi diz assim, ó: perturbai-vos e não pequeis. Alguns aliados dele, né, irmãos, estavam sendo levados à emoção extrema, sendo levados a perder o controle. Olhe para mim. Todos vocês olhem para mim agora. Agora olhem para mim. Não sonhe comigo, mas olhem para mim nesse momento. Quando você perceber que os seus sentimentos estão sendo desafiados ao extremo, antes de você explodir, tome uma atitude de fé. Comece a orar. Porque a oração eu vou ensinar a vocês um aspecto a mais da oração. Você sabia que a oração é a única conversa do mundo que para a gente fazer, para a gente conversar, a gente não precisa pronunciar uma palavra? E você sabia que sem pronunciar uma palavra, o outro lado escuta, Deus escuta? É a única conversa do mundo que você não precisa pronunciar uma palavra. Você já ouviu falar de orar em espírito? O espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. Orar em espírito é você estar diante da situação, clamando a Deus por misericórdia. Quando os seus sentidos forem desafiados, a partir de hoje, para levar você ao extremo, porque às vezes, não vou falar uma coisa para você, seja sincero, olhe para mim. Você já viu que quando você perde o controle, chama um palavrão, a angústia toma conta do seu coração? Porque o Espírito Santo se entristece. Olha, eu fui brincar uma vez com um obreiro, e eu disse a Thaisa: eu sou um péssimo contador de piada, eu já tenho essa convicção. Porque eu, Mateus, o obreiro na minha frente, ali no Petrópolis, bem devagar, trabalhando no trânsito, no zigue-zague, Tiago, assim, ó, no trânsito. Daí eu peguei e buzinei. Aí eu percebi que ele olhou para o espelho com a cara bem feia, não gostou que eu buzinei. Eu fiz tantã. Ele não sabia que era eu que vinha atrás. Aí eu buzinei a segunda vez, tantã. Aí ele pegou e fez assim, ó. Mandou passar por cima. Aí eu digo: tá, acho que ele está brincando, ele já viu que era eu. Porque até então eu achava que o homem de Deus estava me vendo. Não foi má intenção minha, Deus sabe disso. Aí eu buzinei a terceira vez. Quando eu buzinei a terceira, ele botou o dedão para fora do carro. Aí eu peguei, acelerei, botei o carro do lado dele e abri o vidro. Abençoado, quase que ele
comete um acidente, ele subiu meio fio. Aí eu acelerei, eu vou embora, se ele vai bater em alguma coisa por minha causa. Irmão, é nesse momento que a gente precisa mostrar que a gente é crente. Quando os nossos sentidos, eles estão sendo levados ao extremo. A pergunta que eu faço no discipulado aos novos convertidos: o que é que você faz quando você topa com o dedo mindinho do pé na quina do móvel da sua casa? Lembra disso, Osés? Do discipulado, lembra? Osés assistiu a aula do discipulado comigo. Lembra? Irmãos, o que é que você faz quando topa assim com o dedo mindinho do pé? Quando nem se fala o nome de ninguém, você topou ali, glória! Manda mais, Jeová, topa com o outro agora. É isso, né, irmão? Ninguém xinga o móvel, nem a mãe dele, nem a 10ª geração do fabricante. Todo mundo dá glória a Deus. Agora é um desafio a todos nós. O rei Davi está dizendo assim, ó: irai-vos. A ira faz parte do sentimento humano. Só que ele está dizendo assim: não pequeis. Tenha cuidado, né, irmãos? Tudo que é sentimento carnal. Você sabia que a Bíblia foi escrita para os crentes? Quem não é crente precisa aceitar Jesus para andar segundo a Bíblia. A Bíblia foi escrita para os crentes. Mas as obras da carne são lascívia, feitiçaria, glutonaria, prostituição, impureza. Eita, pastor, isso é para a gente? É. Nosso corpo é tendencioso a isso. O apóstolo Paulo diz: vocês não andam mais segundo a carne, você anda segundo o Espírito, porque as obras da carne são aquelas, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. É o Espírito que faz brotar em nosso coração. Deus está falando com a gente, né, irmãos? Cuidado com os sentimentos. Cuidado quando os sentimentos são levados ao extremo. Ore em espírito. Comece a orar, meu irmão, a clamar. Qual foi a oração do cego de Jericó? A oração dele foi: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. E outras versões: tem misericórdia de mim. A oração dele só foi essa. E quanto mais o povo oprimia para ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, não foi uma coisa eloquente. Nem que seja uma oração: Jesus me segura, Jesus me segura, Jesus me segura, Jesus me segura. Nem que seja uma oração dessa, porque eu vou dizer uma coisa para você: sabe o que vai acontecer? Jesus vai me segurar. Aleluia. E você não vai fazer besteira. Glória a Deus. Pronto. Não é verdade? Primeira coisa, cuidado com os sentimentos. Segundo lugar, seja um conselheiro de si mesmo. Porque o rei Davi, olha que coisa bonita, ele diz assim: falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O rei Davi, isso aqui eu pesquisei qual seria a palavra, Thaís, adequada para isso. Não é um monólogo, porque o monólogo é você falar consigo mesmo. Você falar com outra pessoa acerca de si tem outro nome. O nome eu pesquisei, eu não tenho aqui. É o solilóquio. Solilóquio. Olha a palavra bonita. Bota nas redes sociais. Aprendi o que é solilóquio. O rei Davi está ensinando a gente agora a fazer o seguinte: veja o que é que ele diz. Um conselho de si mesmo. Ele diz lá no verso 3, ele fala: o Senhor, aliás, verso 4: falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Sabe o que é que ele está dizendo? Quando ele diz cuidado, irai-vos e não pequeis, ele diz: antes vocês falem, não é? Você fale com o seu coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja, ele está dizendo assim: deite a cabeça no travesseiro, descansa a alma, confia em Deus e fale com Deus acerca de si mesmo. Você fala com Deus acerca de você? Que eu já disse, se a gente não tomar cuidado, a nossa oração passa a ser uma reclamação, uma sequência de murmuração. Senhor, chega na vida de Thaís, é atribulada, não aguento mais, eu quero, abençoa, né? Tem misericórdia, sacode ela. E
Ele está querendo que a gente abra o coração sobre a gente. Teve uma moça, há muito tempo atrás, há uns 15, 16 anos atrás, que eu cheguei na congregação, eu era coordenador geral do discipulado, e eu disse assim: moça, chamei ela pelo nome, que eu não vou dizer agora. Moça, você dá um recado para o seu marido? Aí ela olhou para mim e disse assim: não dou recado ao meu marido não, que eu não sou correio. Quiser falar com ele, vai lá e dê o recado. Eu disse: meu Deus, que moça grossa, que estupidez. Eu pensei comigo, até comentei com Thaís em casa: Thaís, que grosseria daquela moça. Aí eu ainda fui umas 4 vezes naquela congregação. Quando eu chegava lá, de propósito, eu vi a reação dela quando olhava para mim. Ela olhava para mim e fazia. E Jesus colocou no meu coração o sentimento de orar por ela. Aí eu passei a chegar na igreja, e ela estava sentada assim, ela dava um jeito de chegar perto dela. Vem cá, Zóia. Chegava perto dela e fazia assim, ó, abraçava do lado assim, todo respeito. Diz: Jesus te ama, eu também te amo. Viu? Thaís, eu também te amo. Abraçava ela e fazia isso. Obrigado. Todo culto eu chegava e fazia isso. Um dia ela veio chorando para mim e disse assim: Marcelo, eu quero lhe falar uma coisa. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu disse: por quê? Ela disse: é porque todo mundo estava contra mim, porque eu descobri que o meu marido estava com infidelidade conjugal. E eu fui falar em casa, todo mundo foi contra mim, minha família e a família dele, me massacraram e disseram muita coisa contra mim. Agora ele fazia assim de uma forma aparentemente perfeita, ninguém percebia que ele fazia. Até que um dia ele caiu na besteira de usar o nosso cartão de crédito. Aí eu tive o extrato do cartão de crédito para apresentar à minha família e à família dele, provar que estava certa. Aí sim, todo mundo acreditou em mim e me pediram perdão. E eu disse assim: está vendo? Porque a referência que me dava daquela moça era que era a moça mais grossa que existia no mundo, a mais estúpida que existia no mundo, a mais amarga que existia no mundo. O nome dela devia ser Mara, de tão amarga. Não é? Mara que significa amargura, coração amargurado. Devia ser aquele, mas o nome dela era outro. Mas você imagina eu chegar diante de Jesus e dizer assim: Jesus, aquela moça amarga, mal educada. Você vê o tempo que eu estou perdendo diante de Deus. O rei Davi está dizendo assim: irai-vos, mas não pequeis. Para o povo que estava sendo inflamado contra ele estava dizendo assim: ó, deitem a cabeça sobre a vossa cama. Tem versões que dizem sobre o vosso travesseiro mesmo. E calai-vos. Fale acerca de você. Às vezes a gente esquece de falar sobre a gente, irmão, a Deus. Deus quer fortalecer nossa estrutura hoje. Se tem alguém, eu vou terminar aqui, ó. Mas já pensou, pessoas que já lhe apontaram e disseram que você é amargo, que você não vale nada, e apontaram seus defeitos, e disseram que você era isso, você era aquilo outro. Irmão, tem a solução nessa noite. Vou terminar com a solução. Deite a cabeça no seu travesseiro e comece a falar com Deus com calma acerca de você. Senhor, muda o meu caráter. Me dá palavras boas para eu falar com o Senhor, com as pessoas que estão do meu lado. Eu já fiz essa oração, irmão. Eu não sei porquê o povo chegava perto de mim e dizia que eu era chato. Pense numa coisa que perturba o coração. É toda hora, irmãos, alguém chegar perto da gente. A senhora que é uma grande conselheira. As pessoas chegar perto da gente e dizer assim: Pastor Sandoval, por que o senhor está bravo? Não angustia, né? Eu, por exemplo, para mim, o meu rosto está sempre rindo. Eu nunca me imagino bravo. Para mim, eu estou sempre com um sorriso no rosto. Mas eu estava incomodado com aquele negócio do povo chegar e dizer para mim: você é muito chato, você é muito grosso, você é muito não sei o quê. Aí um dia eu comecei a fazer uma campanha por isso. Jesus, se eu estiver fazendo alguma coisa com uma pessoa chata, me ensina a ser uma pessoa agradável. Me ensina a proferir palavras que aproximem as pessoas de mim, no lugar de afastar as pessoas de mim. E
comecei a dizer isso, irmão, porque a gente precisa abrir o nosso coração para Deus. Tem pessoas aqui que há muito tempo não abrem o seu coração para Deus. Tem pessoas aqui que chegaram essa noite e estão se sentindo só. Olha que a palavra de Deus não volta vazia. Tem pessoas dizendo: eu não tenho amigo para conversar, eu não tenho liberdade para conversar com a esposa, com o filho, com seja lá com quem for, mas você tem Jesus. E o salmista Davi está dizendo: deita a cabeça no travesseiro e fale sobre você para Ele. Deus nos conhece, né, irmão? Por dentro e por fora. Você imagina uma coisa interessante. Jesus sabia que o cego que clamava era cego? Sabia ou não sabia? Seja sincero, sabia? Diga amém. Então, com ele dizer amém. Ele sabia, irmão, que o cego era cego. Mas quando ele mandou chamar o cego, ele disse assim: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que o problema da mulher no fluxo de sangue? Sabia ou não sabia? E por que quando a mulher tocou nele, ele disse: quem me tocou? Você já observou isso? É porque como vamos alimentar essa multidão? Jesus perguntou ao seu discípulo. Era para o discípulo perguntar a ele, mas ele perguntou ao discípulo: como vamos alimentar a multidão? Aí aquela passagem não responde o que eu quero dizer. Porque lá diz assim: mas ele perguntou isso para o experimentar. Porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Vou terminar dando esse conselho bíblico. Hoje é dia de você falar acerca de você para Deus. Fale acerca de você para Deus um pouquinho. Fale um pouquinho. Diga quem você é. Porque Jesus, me perdoa das minhas palavras pesadas, das minhas atitudes que não condizem com a tua palavra, com a tua vontade. Diga isso a Deus. Deus mandou eu ser amigo de todo mundo. No que depender de vós, tende paz. Mas tem pessoas que estão precisando dizer: Jesus, eu não estou tendo paz com muita gente. Me ensina a ter paz. Sabia que Deus se agrada disso? Se o problema estiver em mim, Senhor, me ajuda a me converter. Olha, meu irmão, a palavra do velho pastor não é uma palavra para o povo da glória, não. Mas é uma palavra para mudar vidas. Jesus quer mudar a nossa vida de todos nós que chegamos aqui essa noite, lembrando-nos que nós precisamos falar da gente para Ele. Fala de você para Deus. Fala de você para Deus. Eu dirigi uma igreja que tinha uma mulher que ela veio me confessar algumas vezes que o marido batia nela. Eu disse: o que é que você faz quando o seu marido bate em você? Ela disse: eu bato nele também. Ele chega em casa meio bêbado, dá uma tapa na minha cara, já tem um pedaço de pau e pega. Aí eu disse: mulher, mude de atitude hoje. Faça o seguinte: é isso que ele quer, que você faça a mesma coisa errada que ele faz. Você nunca percebeu a estratégia do adversário para querer levar você a fazer o erro também? Eu disse: mude de atitude hoje. Se ele chegar e lhe agredir, comece a cantar o hino da harpa. Aí um dia ela chegou e disse assim: Mário Sérgio, eu dirijo igreja desde cedo, mas não foi sempre me chamaram de pastor, eu era muito novo na igreja. Chamaram meu Mário Sérgio, meu menininho, tudo. Acho que o povo sentia até constrangido de me chamar de pastor, de tão novo que eu era. Aí ela disse assim: Mário Sérgio, eu mudei de atitude. O que é que você fez? Ela disse: quando ele chegou que bateu em mim, aí eu peguei e comecei a cantar: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, foste morto, mas vives em mim, passando a roupa. Aí ele pegou, foi lá, pegou toda a roupa que eu engomei, a sangue, jogou no chão, pisou em cima, cuspiu, e eu cantando: tu mereces louvor, Cordeiro de Deus. Aí ele disse assim: o que aconteceu? Não vai bater em mim hoje não? Ela disse: eu calada, e comecei a cantar, ela não querendo descer, e eu cantando ainda mais. Aí ele olhou para ela e disse assim: só tem uma explicação, está namorando com o pastor. Sobra com o pastor. Se você não faz nada contra mim mais, é porque você está namorando com o pastor. Aí ela foi, aí ele disse assim: pois amanhã eu vou na igreja e vou fazer o maior escândalo lá, vou quebrar tudo, vou lhe envergonhar.
e ela entrou na igreja e foi reger o conjunto das irmãs. Era dia de aniversário do conjunto das mulheres. E ela lá regindo o conjunto, quando de repente ele chegou na porta. E ela começou a chorar e fechou os olhos. Ela disse, naquela hora, mas eu fechei os olhos. E eu regia e dizia, Jesus, Jesus, Jesus. O Senhor sabe que eu sou uma mulher pecadora. O Senhor sabe que verdadeiramente o Senhor abriu meus olhos por meio da palavra. O inimigo queria que eu fosse tão errada quanto ele. Ele me chamava de feio, eu chamava de feio. Chamava palavrão, eu devolvia com outro maior. Ele dava uma tapa, eu metia no pau. Mas o Senhor me ensinou que eu sou crente e tenho que agir diferente. Ela disse, quando foi de repente, eu escutei o barulho do povo dando glória. E quando eu abri os olhos, que eu olhei, estava o meu marido lá no joelho, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida. Eu estou falando, lhe dando o conselho de Deus. Fale acerca de você para Deus. Jesus vai mudar a vida de pessoas aqui. Ele vai mudar a minha vida hoje, porque eu estou com um temor muito grande de Deus nesse momento. Não é fácil pregar a palavra como ela é, né, irmão? Receber a vitória é muito fácil, mas dizer isso não é fácil, não. Mas Jesus, essa noite, Ele está mudando a vida de crentes aqui nessa igreja. Coloque-se em pé para nós orarmos nesse momento. Vamos agradecer a Deus. Aleluia, vamos agradecer a Deus por essa palavra.